Olá a todos, nessa última aula da série, deixa eu mostrar aqui para vocês no Photoshop, nós vamos então trabalhar com o conteúdo das demais divisões, né? A divisão tortas, que basicamente são essas imagens aqui, esse gráfico, tem bastante texto, certo? Aqui também esse título, outro gráfico, outro texto. Essa outra aqui é que tem uma coisa diferente que eu vou mostrar para vocês como é que faz, que é o Lightbox. E a última divisão também, só aqui um título, alguns gráficos e texto. Tá? Então, para a gente montar isso aqui, esses textos eles estavam ocultos aqui na camada aqui do Photoshop, certo? Então, normal. Bem, nesse caso aqui, então, eu vou fazer o seguinte, como são textos genéricos, eu vou simplesmente copiar um bloco de texto desse aqui, certo? Como ele ser, para copiar, pronto. E aí eu posso utilizar isso lá no Adobe Music sem problema, tá? Já sei mais ou menos como é que é a composição aqui dos elementos em cada divisão, dá para trabalhar direto lá para o Music. Bem, tudo bem, mas antes que a gente possa continuar aqui com o Music, eu preciso mostrar para vocês que eu cometi aqui um engano nesse posicionamento desses elementos aqui. Vou mostrar para vocês qual foi o problema e como é que a gente corrige. Tá? Então eu só vou visualizar o site, como é que ele está. Da maneira como eu tinha colocado esses pinos aqui do lado, vou adiantar e voltar, quando a gente passava para as próximas páginas, acabei não percebendo que eu tinha ativado dessa forma e eles passavam junto para as outras páginas, da primeira até a última. Então, logicamente, não é isso que eu quero. Eu vou voltar aqui para cá para mostrar para vocês como é que vocês vão corrigir isso. Tá? O problema, tá, voltando aqui no Music, é que quando eu coloquei esses elementos aqui, ó, na verdade, eu acabei fixando aqui o pino. Eu esqueci que, na verdade, que não ia ser um site só, né? Que isso aqui é um site vertical. Então, eu não poderia fixar esses elementos, porque senão esse elemento vai ficar nessa posição da tela, independente da rolagem, né? Então eu ficaria aqui o tempo todo e por isso está atrapalhando aqui meu site. Então como é que você desmarca? Com o elemento selecionado, você clica aqui em cima, no mesmo lugar onde o pino está marcado. Por exemplo, esse quadradinho está aqui branco, no canto superior esquerdo, eu vou clicar, ele desmarca, pronto, não está mais assim. Mesma forma, mesma coisa para esse outro. Cliquei, vou desmarcar também esse canto superior direito. Tá? Isso foi necessário, lembrando, porque eu não queria que esses elementos ficassem fixos, como acontece, por exemplo, com o menu. O menu, sim, a gente fixou lá pelo topo, porque eu queria que o menu estivesse presente em todas as páginas, mas isso aqui eu não quero que esteja presente em todas as nossas divisões. Agora que a gente corrigiu isso, vamos então trabalhar na segunda divisão, certo? Vou só salvar e mostrar para vocês que agora já foi corrigido, tá? Pronto, então agora, esses elementos eles vão ficar aqui só na primeira página. Quando eu clico aqui, ó, você vê que não tem mais esses elementos aqui no canto, né? Independente de qual seja a divisão, só vai aparecer mesmo lá na capa. Ok, vamos lá. Então, para fazer essa divisão aqui de tortas, eu vou importar aqui alguns elementos gráficos e também vou fazer aquela caixa de texto. Então, vou buscar, por exemplo, aqui o título tortas, que é isso aqui, ó. Clicar aqui para montar. Vou posicionar aqui, por exemplo, aqui nesse canto. Vou posicionar também agora aqui, ó, essa figura aqui do torta. Vou até, de propósito, vou inverter aqui uma ordem para mostrar para vocês como é que corrige. Então, vou puxar aqui esse ícone da torta. Um clique aqui para aparecer. E vou puxar agora essa imagem maior aqui, que é a torta circular. Também dou um clique aqui para aparecer. Mas nesse caso, na verdade, o que acontece? Eu queria que essa imagem aqui, ó, ela estivesse em cima dessa outra, e está aparecendo abaixo. Tá? Então é bem fácil de resolver, né? É só vir aqui nas minhas camadas, eu vou pegar aqui ó, esse ícone torta e puxar para cima. Pronto, resolvido aqui essa questão. E agora eu vou fazer minha caixa de texto. Então pego aqui o texto, certo? Clique e arrasto. Mais ou menos aqui assim, pode ser. E vou dar um comando de V para colar aquele texto que eu peguei lá do Photoshop. Então eu vou selecionar, vou dar uma formatada, por exemplo, colocar aqui branco, vou colocar aqui alinhado pela direita, por exemplo, e vou aumentar o espaçamento entre linhas, por exemplo, aqui para 180. Tá? Pronto, é um texto genérico, tá? Só para a gente compor aqui o layout, alinhar também aqui para essa guia. Pronto, tá ok assim, vou deixar desse jeito, certo? Então aqui eu já concluí essa div. Vou fazer agora a div dos bolos. A div dos bolos também, ó, se você quiser ver lá no Photoshop, ela também é bem simples. É só o título, esse elemento gráfico aqui e mais um texto. Então vamos lá montar rapidinho aqui no Music. Então vou puxar também o título. Clicar aqui, alternar, por exemplo, colocar aqui desse lado. Vou puxar aqui também agora o ícone. Vou colocar aqui esse desse lado. E colocar aqui do outro lado o texto, a caixinha de texto.
clico arrasto para criar a caixa, vou colar aqui, eu posso até copiar, eu poderia colar daquele outro lado de cima, né, que já está formatado. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, comando C, vou colar aqui nessa minha caixa, pronto, certo? Se eu quiser criar mais de um parágrafo aqui, eu posso, vou duplicar aqui facilmente usando a tecla Alt, colocar essa caixa aqui mais longa, por exemplo, um pouco menos alta, um pouco mais para baixo, pronto. Vou fazer logo a última, tá? E vou deixar para fazer por último essa divisão aqui de sabores, porque como eu falei tem o Lightbox, que seria a divisão do cupcake. Vou puxar aqui também o título, pronto, aqui o títulozinho do cupcake, puxar aqui também os elementos. No caso do cupcake, lá estava mais ou menos assim, eu tinha aqui uma caixinha aqui, ó, com esses elementos gráficos, e aí eu tenho tipo, esses ícones que ficam em cima dos elementos aqui do cupcake. E como eu fiz no outro lá, também vou colar aqui uma caixa de texto lá no layout. Eu tinha feito como se fosse colunas, então vou colocar aqui também no mesmo sentido. Vou colar. Se o texto ficar um pouco maior, como ficou aqui o caso, não tem problema, eu posso redimensionar, né, essa caixa. Vou colocar aqui mais de uma coluna. Uso a tecla Alt. Nesse caso, vou trocar aqui o alinhamento, vou colocar justificado, por exemplo, o alinhamento desse texto. Coloquei justificado e vou utilizar a tecla Alt. Isso aqui é só para efeito de layout, né? Então não tem tanto problema aí em relação a isso. Pronto, pessoal, então tem aí já esse layout. Se você quiser facilitar o alinhamento, às vezes você pode fazer assim, você pode selecionar vários elementos e criar grupos, né? Eu selecionei aqui, vou agrupar esses objetos, porque fica mais fácil você mover como grupo, para posicionar os alinhamentos mais facilmente. Bem, agora que concluí isso aqui, vou fazer o Lightbox, que é a última divisão aqui, que seria nessa divisão aqui de sabores. Para isso, vou puxar logo o título. Pronto, peguei aqui e coloquei o título de sabores, certo? Vou criar então a minha galeria aqui do meu Lightbox. Ele também tem um texto aqui embaixo, então vou colocar logo esse texto. Então, vou também colocar esse texto justificado. Bem, para criar o Lightbox, nós vamos vir aqui na nossa biblioteca, nessa parte aqui de apresentação de slides, e vamos pegar aqui o negatoscópio, tá? Esse é o nome como eles traduziram aqui o Lightbox aqui na versão em português. Então eu vou arrastar aqui esse negatoscópio, tá? Posso posicionar aqui onde eu quiser, porque eu vou formatar aqui algumas coisas em relação a ele. Como não vou me preocupar muito agora com essa parte de baixo, vou clicar aqui no painel e vou desmarcar aqui essa opção de mostrar partes do negatoscópio para editar, que assim eu posso me focar em trabalhar apenas na parte superior, né, na parte das miniaturas, aqui, os thumbnails. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar nesse botão para adicionar as imagens que eu quero colocar no meu Lightbox. Então nesse caso aqui são essas 4 miniaturas aqui, certo? Só que nesse caso eu não preciso pegar as miniaturas, eu posso pegar já as imagens originais aqui, que no caso são essas 4 imagens, tá? Que ele mesmo vai gerar as miniaturas. Então eu peguei as 4 imagens originais, vou mandar abrir, pronto, ele mesmo já gera aqui essas miniaturas. Tem algumas coisas que eu posso fazer aqui, ó, que vão agilizar bastante o meu processo. Por exemplo, eu posso definir como é que eu quero que seja o tamanho dessa caixa aqui, ó, certo? Quando eu definir o tamanho dessa caixa, aí vai ficar mais fácil para definir o tamanho das minhas miniaturas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero um pouquinho maior. Então, eu coloquei aqui, ó, certo? Se eu quisesse, poderia abrir um pouco mais para os lados, coisas assim. E para distribuir melhor esses ícones aqui dentro, eu posso simplesmente, deixa eu clicar para abrir um pouquinho mais aqui, porque eu quero deixar um pouquinho maior. Tá? Vou tentar ajustar novamente. Bem, e aí, nesse caso, você clica apenas em um desses ícones, e eu vou clicar e arrastar para aumentar o tamanho. Ó. Ele vai ajustando para todos os outros. Se eu pegar uma proporção que não dê para ajustar todos os ícones lateralmente, ele vai colocando um embaixo do outro.
mas eu não quero tão grande assim, então eu vou colocar aqui uma proporção que ainda consiga ter os 4 um ao lado do outro, tá? Por exemplo assim. Pronto, essa proporção está boa para as minhas miniaturas, certo? E eu vou configurar também alguns efeitos aqui para quando o mouse passar em cima. Então, por exemplo, vou clicar na primeira miniatura, tá? Só na primeira, e vou trabalhar os estados dessa miniatura. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em estados, ó, certo? Aí eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, tem aqui o normal, tem o ativo, em cima, etc. Vou clicar aqui e vou diminuir essa opacidade, por exemplo, aqui para 50%. Pronto. Aí o que aconteceu? Ele diminuiu em todas, mas eu vou clicar aqui na opção em cima e para a opção em cima eu vou colocar aqui para 100%. Quando passar o mouse em cima ele vai ficar com a opacidade normal, certo? Muito bem. Agora vamos trabalhar aqui para finalizar com o nosso Lightbox mesmo. Então vou clicar aqui, ó. Vou voltar a mostrar as partes do negatoscópio para a gente poder concluir. Pronto, nessa parte aqui, ó, eu já tenho uma previsualização da minha imagem, certo? Vou clicar aqui para trabalhar isso aqui, ó. Eu posso, por exemplo, diminuir um pouquinho o tamanho dessa caixa, já que as minhas imagens não são tão largas. Vou pegar aqui embaixo. Para não ficar atrapalhando com esse texto, tá? Temporariamente eu vou desligar a visualização desse texto aqui na camada, tá? Então, localizar aqui esse texto aqui, ó, selecionei, ele está aqui, ó. Eu vou tirar por enquanto a visualização dele, ou então marcar aqui, mas eu vou tirar a visualização para não atrapalhar, tá? Só desmarquei aqui, ó. Então vou pegar aqui essa legenda, arrastar para ela ficar aqui. Vou pegar aqui também esses elementos, no caso, contador de imagens, as setinhas de avançar e voltar, colocar tudo aqui também. Pronto. Agora eu posso trocar os títulos dessas imagens, tá? Eu posso editar isso aqui, por exemplo, eu posso vir aqui nessa primeira imagem, selecionar essa primeira imagem e trocar aqui o nome, por exemplo. Poderia trocar fonte, poderia trocar cor, o que eu quisesse. Vou colocar aqui, por exemplo, torta alemã. Nem sei se é, tá? Estou só colocando aqui para ter um título, tá? E, por exemplo, essa segunda imagem aqui, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, bolo de chocolate. Pronto. A próxima. Pronto. Então, coloquei os títulos disso aí, já tem aqui meu Lightbox também aqui embaixo. Vamos testar se está tudo funcionando. Então, vou colocar meu texto de volta, tá? Vou colocar o texto de volta aqui. Pronto, tudo bem. Vamos, então, só salvar e conferir como é que ficou, então, nosso site. Vou visualizar. Pronto, então, como você já sabe, eu já tinha colocado para funcionar os outros dois que eu pedi para vocês colocarem, certo? Vou clicar aqui, ó, inicialmente aqui para ir para a divisão de bolos, por exemplo, está aqui, ó. Se eu voltar aqui nas tortas, tem também o layout funcionando direitinho. Se eu vir aqui, vou logo direto aqui em Cupcake. Está aqui a parte do Cupcake também, ó. Ainda tem um pouco de espaço aqui, se esse texto estiver muito grande, como eu coloquei aqui, eu poderia redimensionar aqui sem problemas. Voltar aqui na parte dos sabores para a gente testar o Lightbox. Então, quando eu passo o mouse em cima, ele dá um destaque na imagem que eu estou passando em cima, e se eu clicar em cima de qualquer uma delas, por exemplo nessa, aí vai mostrar só especificamente essa. Eu posso voltar, posso avançar, ou se eu clicar fora, ele fecha e eu posso ir para qualquer um em qualquer ordem, tá? Então, muito bem, chegamos ao final da montagem do nosso site. Vou voltar aqui na capa, certo? Ok, então agora que a gente terminou de preparar nosso site aqui no Muse, a última coisa que falta fazer então é exportar nosso arquivo em HTML, né, para que ele possa gerar a estrutura inteira que você possa então utilizar para publicar o teu site, jogar no FTP, alguma coisa do tipo. Então, vamos voltar aqui no Muse, vou clicar aqui no menu Arquivo e escolher a opção Exportar como HTML. Nessa caixa que vai aparecer, você vê que o botão OK não está válido. O que é que você pode fazer? Você vem aqui no teu arquivo da pré-visualização, que ele vai gerar aqui, ó, um endereço IP temporário. Você copia esse endereço IP, só numeração, tá? Não Command C para copiar. Esse é o endereço que ele jogou aqui, na verdade, no seu computador local. Vou voltar aqui, ó, e colar aqui como sendo minha URL do site. Assim ele vai liberar o botão OK e também vai deixar que eu possa clicar essa pastinha aqui para você escolher um local onde salvar teu site. Então vou clicar aqui, vou, por exemplo, aqui na minha mesa, vou criar uma pasta aqui, ó. Deixa eu puxar para cá para você visualizar melhor. Então vou criar aqui uma nova pasta, por exemplo, aqui vou chamar de site pronto. Tá, vou mandar criar, escolher.
Então agora que eu já tenho essa pasta site pronto no meu desktop, é só dar OK. Pronto, ele gerou os arquivos HTML e agora, como você pode ver, está lendo aqui já do endereço local no meu computador, tudo funcionando direitinho, como a gente já tinha verificado, certo? E eu posso, mais uma vez agora, verificar se os meus arquivos todos estão dentro da minha pasta. Então, eu vou abrir aqui a pasta site pronto. Pronto. Então, como vocês estão vendo, ele criou aqui uma pasta para o CSS, criou uma pasta para as imagens todas que a gente utilizou, criou meu arquivo index, criou também um arquivo XML e também aqui alguns scripts para que o teu código possa funcionar direitinho, certo? Então, com isso daí a gente finaliza então essa orientação aqui sobre como utilizar os recursos básicos de Muse. Espero que vocês todos consigam fazer sem problemas e até a próxima.